Olá, minha gente do bem, minha gente compassiva e solidária. Solidária porque acredita na interdependência humana e compassiva porque tem simpatia pela humanidade. Estamos no 6º Carcará. E hoje eu não vou esquecer, antes de qualquer coisa, dá um like aqui embaixo, ativa o sininho para você receber notificações. E o Pix está aí, ó, no endereço da Aninha Favaretto. Vocês têm que colaborar, têm que ajudar a gente a levar o Carcará para frente, porque é difícil manter essa estrutura. Nós estamos aqui numa luta muito grande para mantê-la, mas é difícil. Então contamos com a vossa colaboração. Nós vamos começar hoje o Carcará de uma maneira diferente, fazendo homenagem a um amigo que partiu ontem, vítima de um infarto fulminante, que é o Pelicano, Pelicano Vilas Boas. Um dos grandes cartunistas que esse Brasil produziu, irmão do Glauco, outro dos grandes cartunistas. E aí a gente vai dedicar um tempinho para falar do Pelicano com o meu parceiro Edmundo, que está aqui do lado, Edmundo Raspante, e com o nosso convidado, o Tássio Vidotti, juiz de trabalho aposentado, que no momento está advogando. Boa noite, Tássio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Edmundo. Boa noite. Tássio, você conheceu o Pelicano, nosso querido Pelica? Conheci o Pelicano das idas, da frequência do Cauim, do trabalho dele, que era fantástico. E ele me lembra muito o abandono que Ribeirão Preto trata seus artistas. Era para ser reverenciado a todo momento. E nunca teve, a meu ver, o reconhecimento pela cidade que ele merecia. Mas é uma figura fantástica, um artista brilhante e, como eu digo sempre, vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta. Inclusive saiu uma matéria bacana na Folha de São Paulo sobre ele, na Folha Nacional. Isso é muito interessante, você está certíssimo. Acho que a cidade não deu o devido valor ao nosso amigo. E você, Edmundo, você estava falando aqui em off que você escreveu um livro com o Pelica, é isso? Ele fez uma ilustração da página, uma ilustração do livro. É um humilde livro, mas o Pelica está muito além disso. A gente realmente está devendo. O Pelica, até breve. Até breve, Pelica. Até breve. Bem, vamos começar agora falando continuando, né, numa coisa triste que é o trabalho infantil. O Tássio é especialista na área, trabalhou décadas, né, como juiz do trabalho. Eu vou começar perguntando uma coisa para você, Tássio. Você consegue fazer uma análise superficial, sucinta, do combate ao trabalho infantil antes dos governos do PT, durante e no momento? Olha, nós podemos dizer que o combate ao trabalho infantil, ele ganha musculatura nos idos de final da década de 90, por volta de 1998, quando surge a Marcha Global contra o Trabalho Infantil, que nasceu na Índia e aqui no Brasil teve a sua participação, a sua atuação, principalmente por conta do professor Eurídio de Oliveira, que é professor da USP, da Unesp, de Direito do Trabalho, e também do então procurador do Trabalho, Lélio Bentes Correia, que hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E eles começaram essa luta pelos idos de 1998, à época ainda no governo Fernando Henrique, havia cerca de 8 a 9 milhões de crianças na faixa de 5 a 17 anos trabalhando. E logo depois se cria o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação de Trabalho Infantil no Brasil. Eu participei desse fórum como representante da Associação Nacional do Juiz do Trabalho por mais de 3 anos, entre 2001 e 2004, e lá, com várias ações, principalmente ligadas ao PET, né, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, esses números começaram a diminuir bastante. Houve um trabalho forte de conscientização da população. Esse trabalho ele foi aperfeiçoado nos governos
do PT. Havia, na época, um interesse muito grande do governo na diminuição do trabalho infantil. E depois, quando chega a pandemia, quando chega o governo Temer, o foco muda. Né? O foco deixa de ser o trabalhador, passa a ser a empresa. Isso não precisa de uma reflexão muito grande para isso. Os congressistas, o governo federal sempre deixaram claro isso, que a reforma de 2017 era para proteger as empresas, né? E é óbvio que isso, associado à desproteção da legislação, que se reflete numa fiscalização. Os auditores fiscais do trabalho têm uma desfasagem monumental de número de pessoas. Eles são cada vez menores, o número deles, a remuneração deles foi reestruturada durante um certo período para evitar que se combatesse o trabalho infantil e só fiscalizasse não pagamento de fundo de garantia, tempo de serviço, porque isso gerava receita, né, para os cofres da União. E nós temos hoje um número na faixa de 1.800.000 crianças na faixa de 5 a 17 anos trabalhando, que é um número imenso ainda, mas muito, muito menor do que no início dos anos, por volta de 1998, que era na faixa de 8 a 9 milhões. Agora, o que nós não sabemos é se esse número hoje é confiável. Por quê? Primeiro porque historicamente, aí não só esse governo, mas os outros também, nunca houve um direcionamento da pesquisa nacional por amostragem de domicílios, né? PNAD. O PNAD, que é uma espécie de censo. Tá? Que é do IBGE, né? É do IBGE, né? Sempre feita com muita seriedade, mas ela nunca, salvo uma única vez, ela nunca focou o combate ao trabalho infantil. Ela nunca foi uma pesquisa voltada a detectar trabalho infantil, detectar causas. Teve alguma pesquisa dessa voltada para o trabalho infantil somente? Nós tivemos, salvo a memória falhando, por volta de 2002. Tá? Foi a única pesquisa específica. Os pesquisadores, entre os quais eu me incluía, né, até pouco tempo, para que nós tenhamos os dados de trabalho infantil, nós somos obrigados a estudar a PNAD e trabalhar como econometristas para fazer os cruzamentos de dados. Tá? A criança no Brasil, ela começa a trabalhar com que idade e exatamente o que ela faz? Olha, o trabalho infantil no Brasil ele começa com 5 anos de idade. Eu costumo, nas palestras que eu fazia, dizer, olha, tente imaginar aquele seu netinho, aquele seu filho, com 5 anos, arrumando a marmitinha e saindo de noite, de manhã, de madrugada para o trabalho. E o trabalho infantil, durante muito tempo, ele foi uma espécie de X. Ele começa, quanto mais cedo a criança, quanto menor a idade da criança, mais voltado ao campo. Quando a criança vai se transformando em adolescente, ela não deixa de trabalhar, ela só sai do campo e vai para a cidade. Tássio, eu peguei uma lista aqui das piores formas de trabalho infantil, vê se confere. Operação de tratores e máquinas agrícolas, beneficiamento do fumo do sisal da cana-de-açúcar, extração e corte de madeira, trabalho em pedreiras, produção de carvão vegetal, construção civil, seleção e beneficiamento de lixo, comércio ambulante, trabalho doméstico, transporte de cargas, são algumas dessas atividades. Confere com o que você pesquisou. São todas atividades extremamente cruéis para a criança. Tá? Por quê? A primeira coisa que tem que se falar sobre trabalho infantil nós sempre convivemos com o que eu chamo de uma máxima do preconceito, que é melhor a criança trabalhar do que roubar. Primeiro, como se não houvesse nenhuma opção. Né? Segundo, a criança não é um adolescente em miniatura, um adulto em miniatura. Tá? A criança é um ser em desenvolvimento. E a sua fisiologia, e aí tem até o Edmundo aqui para depois conferir, ela é totalmente diferente de um adulto.
A criança, por exemplo, ela absorve 10 vezes mais o chumbo quando ela está trabalhando na indústria do calçado em Franca, que ainda temos esse problema. Ela absorve 10 vezes mais o chumbo que um adulto absorveria com a mesma peça na boca. Tá? Ela tem uma intolerância ao calor muito maior que o adulto. Ela tem ela tem muito mais sono que o adulto. Então você imagina uma criança de 7, 8 anos, no início do século XX, nos cotofícios, porque as crianças eram contratadas para trabalhar nas indústrias de beneficiamento do algodão em São Paulo, tá? Porque tinham dedos finos e punham as mãos embaixo da máquina para catar as sobras de algodão. Agora você imagina uma criança subnutrida, com fome, com sono, mexendo numa máquina tão perigosa. Porque acarreta também muitos acidentes, né? Sim, a quantidade de acidentes é assustadora, tá? As crianças morrem em acidentes de trabalho. E o que acontece? A gente tem, então, esse primeiro problema, tá? O trabalho infantil, primeiro de tudo, ele é uma violência ao corpo da criança. Ele é uma violência também à mente da criança. Por quê? Porque a boa parte dos pesquisadores de crescimento, de desenvolvimento, chegaram à conclusão de que a brincadeira faz parte do crescimento, da assimilação da realidade pela criança de uma forma sadia. Então a criança que não brinca, ela tem o desenvolvimento mental dificultado. Ela tem dificuldade de cognição e principalmente ela tem muitos problemas para depois se aceitar enquanto ser humano. E é óbvio que o ambiente do trabalho, por estar envolvido com muitos riscos, ele não é um ambiente adequado para a criança. Né? Então você tem a violência física, a violência mental e você tem a violência social. Por quê? Porque as estatísticas, essa única PNAD que foi feita do trabalho infantil, ela gerou uma tese de livre docência da professora Ana Cassufi, da Exalc de Piracicaba, que ela demonstra, tá, que quanto mais cedo a criança entra no mercado de trabalho, menor será o salário dela enquanto adulto. Tá? E ela demonstra, ela faz por análise de econometria, ela demonstra o quanto o trabalho infantil implica em defasagem educacional, ou seja, quanto o aluno fica atrasado quando trabalha, quanto ele ganha menos quando trabalha, e é uma espécie de perpetuação da pobreza. O trabalho infantil é literalmente o moto contínuo da pobreza. Porque em geral ele vai trabalhar e deixa de ir à escola. Em geral é isso. O problema é um pouco pior, porque ele vai trabalhar em atividades que são absolutamente sem nenhum tipo de necessidade de competência profissional. Ele vai trabalhar em atividades que são absolutamente desqualificantes. E há um dado que é extraído desse PNAD que a gente ainda não conseguiu detectar, olha que esse PNAD tem mais de 20 anos, que é o seguinte, a estratificação do adulto no primeiro emprego do adolescente. Da mesma maneira que o adulto tem o adulto de classe média tem sua network, tá? O pobre, o adolescente pobre, tá? Que é envolvido no trabalho infantil, ele tem a sua network, que é a pior possível. Então, normalmente, ele entra no mercado de trabalho por uma atividade absolutamente desqualificada e desqualificante, e de lá não sai nunca mais. Otácio, o Gessé Souza, no livro A Classe Média no Espelho, ele faz uma colocação muito interessante. Ele fala que nós, pais da classe média, a gente consegue comprar o horário livre do filho só para o estudo. Então, quer dizer, vamos supor que mesmo nossos filhos indo para uma escola pública, que não é o caso, né? Pelo menos a minha filha sempre estudou, eu imagino que os filhos de vocês também em escola particular. Quando ele chega à escola, ele já chega defasado, o capital cultural dele está lá embaixo. Porque o horário que ele poderia estar assistindo um filme, lendo um livro infantil, aprendendo coisas, começando a ter contato com uma outra língua e tudo, enfim, ele está trabalhando.
Eu sempre, nas palestras que eu faço, eu costumo dizer o seguinte: em roda de amigos, eu vejo os pais comemorando o filho fazendo intercâmbio. Eu nunca vi ninguém comemorando o filho ter arrumado um emprego de empacotador nas Casas Bahia. Isso é a prova de que, se fosse bom, se fosse desejável, a Isa de Oliveira, que é a secretária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ela tem uma frase que eu acho sensacional. Ela disse o seguinte: se trabalho infantil fosse bom, não sobrava para o pobre porque ficava para a classe média com os ricos. Boa! E você acha que essa questão de você vigiar uma exploração desse tamanho é cabível só para o Ministério do Trabalho, ou você poria outros agentes sociais para tentar interceder sobre isso? Aproveita essa pergunta que o Edmundo fez, muito pertinente. Explica para a gente, do que a gente conversava em off, por que o Bolsa Família, embora tenha sido um grande projeto de distribuição de renda, ele foi prejudicial justamente nessa fiscalização que o Edmundo falou agora. A primeira coisa que é preciso se entender, e aí a gente começa a falar em termos um pouco complicados, é que há vários órgãos distintos que atuam nisso. Você tem o Ministério do Trabalho, que é um órgão do Poder Executivo, que tem os auditores fiscais do trabalho, que são as pessoas que têm essa função. Mas especialista também no trabalho infantil? Tem. E eles têm pessoas que atuam de uma forma sensacional. Sempre foram grandes parceiros. Você vai encontrar em qualquer instituição pessoas que são voltadas, têm muita vocação, e tem pessoas que não têm vocação e atuam em outras áreas. A gama de atuação dos auditores fiscais do trabalho é muito grande, mas lá dentro tem muita gente séria empenhada em combater o trabalho infantil. Você tem o Ministério Público do Trabalho, que de Ministério e Trabalho só tem as duas palavras em comum. Eles são um órgão também do Poder Executivo, mas são quase um quarto poder. Por quê? Porque eles têm funções institucionais, eles são equiparados aos magistrados, e eles têm uma atuação, eles têm a Cor de Infância, eles têm uma atuação muito forte no combate ao trabalho infantil. Tá? E você tem a própria Justiça do Trabalho, tá? Que embora tenha um perfil hoje muito heterogêneo, ainda tem muitas pessoas voltadas ao combate ao trabalho infantil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, onde eu fui juiz, fui juiz de primeira instância, cheguei a substituir no tribunal, mas o Tribunal Regional do Trabalho ele criou varas especializadas em combate ao trabalho infantil. São GEAs. Eu fui o responsável pelo GEA em Ribeirão Preto durante todo o tempo que eu atuei aqui. E no GEA é que nós atuamos, por exemplo, criamos o projeto Aprendiz de Justiça, que foram adolescentes do MST que faziam cursos teóricos no Sistema S e aulas práticas e atividade prática na Justiça do Trabalho. Nós criamos também esse mesmo projeto na Justiça Estadual, que acabou tendo problemas por conta da pandemia e do lockdown, né? Mas chegou ao fim também com bons resultados. Mas todos esses órgãos que você falou, como o Edmundo perguntou, qual é a capacidade de fiscalização desses órgãos, ou ela está deficitária? Olha, a quantidade de auditores fiscais é muito menor do que é necessária. A quantidade de membros do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário é menor. A fiscalização, o combate ao trabalho infantil, na verdade, ele não pode ser deixado só na mão do Estado. Ele tem que ser algo que envolva a sociedade. Até porque o trabalho infantil nasce na sociedade, nasce de problemas estruturais da nossa sociedade, de preconceitos da nossa sociedade. Um dos principais combustíveis do trabalho infantil é o preconceito. É aquela ideia de que é preferível você arrumar um lugar para a criança no trabalho, e aí funciona muito com essa lógica do brasileiro, né? De que sempre que eu tenho um problema, eu procuro encarcerar o problema, colocá-lo dentro de 4 paredes, porque aí ninguém vê e o problema está resolvido. Mas o problema continua lá. Né? Do que pensar num projeto de larga escala. O trabalho infantil, com todo o risco de algum reducionismo que eu esteja fazendo aqui, poderia ser resolvido com ensino fundamental integral.
com creche a partir de 3 anos de idade. A criança vai de manhã para a escola, volta à noite. Pum, 3 refeições tomadas, banho, dente escovado, feita a lição de casa. O Estado brasileiro deve isso para essas crianças. E por que eu digo deve? Porque 66% das crianças envolvidas no trabalho infantil são pretas e pardas. São vítimas dessa abolição de mentirinha que nós tivemos em 1888. Pouca gente se dá conta, antes da abolição, ou da chamada abolição, o Brasil criou um código de terras que proibia o uso capião de terra pública. Você fala, mas o que isso tem a ver? Simples. Se as terras públicas pudessem ser usucapidas, todos os escravos libertos iam para o interior do país pegar seu pedaço de terra. Sim. Não iam ter que ficar no litoral, nas cidades litorâneas, trabalhando numa condição pior até às vezes do que estavam quando eram escravos. E o trabalho que se considera ainda como ter uma fonte legal, que é o trabalho do jovem aprendiz. Você acha que essa modificação que foi feita em relação à idade limite, ela vem a contribuir ou a piorar o problema? Olha, eu costumo dizer que a aprendizagem, eu vou usar uma linguagem, a aprendizagem está para a capacitação do adolescente como a radioterapia está para um paciente de câncer. Tá? Porque o ideal era que aquela criança estivesse na escola. Eu todas as vezes, e olha que eu tenho 3 projetos de aprendizagem que eu desenvolvi. Sim, sim. Tá? Eu parto do princípio, só faço isso quando não tem a menor chance de deixar essa criança na escola. Quando eu chego à conclusão de que se eu não fizer o trabalho de aprendizagem, se eu não criar um projeto de aprendizagem, aquela criança não consegue se manter fora do trabalho infantil. Aí sim, por quê? Porque, por exemplo, esse projeto que nós estamos desenvolvendo na USP agora, a prefeitura da USP, os diretores das faculdades todas da USP, num ato de muito desprendimento, de muita cidadania, eles nos auxiliaram. Eu consegui, no SENAC, um curso de capacitação profissional de 24 meses. O SENAC nunca teve isso. Os cursos do SENAC são de 17 meses no máximo. Consegui uma usina para pagar o salário, registrar, eles estão registrados, são empregados da usina. São 90 por 2 anos agora, mais 90 daqui 2 anos. Tá? Então eles estão registrados pela usina, recebem salário, todos os direitos trabalhistas do aprendiz. Eles recebem um curso de capacitação profissional do SENAC, que é disparado um dos melhores do Brasil. Há bons cursos profissionalizantes também em Ribeirão Preto, de outras instituições, mas o SENAC tem O SENAC está aí quase 100 anos, né? Eu vou aproveitar, dessa praia mesmo que você está aí. Eu fui coordenador musical do programa Ribeirão Criança, né? E o Paulo Ramos, médico amigo nosso, foi quem criou o programa Ribeirão Criança e foi ele que fez as transformações na Fundete, que fez a transição de Promerp, né? Que em Ribeirão chamava de guardinhas, né? Com uniformezinho, para a Fundação de Educação para o Trabalho, que hoje é Fundete, que trabalha com isso. Se você acompanhou isso, eu lembrei porque você falou do SENAC, que era parceiro também da Fundete. Foi a minha primeira parceira. O projeto feito na Justiça do Trabalho foi feito com a Fundete na época da presidência do Adriel. Sempre tivemos a parceria da Fundete, até hoje. A Fundete hoje é parceira nossa também nesse projeto da USP, né? Hoje tem o Plauto lá como presidente. Sempre foi parceira, né? E só para complementar o que o Edmundo havia me perguntado, só para concluir, o adolescente, ele é obrigado a frequentar a escola, o ensino formal. Você não pode participar de um projeto de aprendizagem se você não estiver estudando, salvo se você tiver concluído o ensino médio. Tá? Ou seja, você vai para a aprendizagem, você tem que ir para a escola. Você tem, além do ensino formal, você tem o ensino profissionalizante. Normalmente, a semana deles é de 5 dias. Eles trabalham 3 dias, 2 dias eles têm aula do curso profissionalizante. Nesse projeto da USP, por exemplo, a prefeitura da USP conseguiu a carteira para que eles frequentem o refeitório. Então você imagina, crianças que
eu uso a expressão crianças, embora sejam todos adolescentes, né? Uhum. Que entraram na USP pela primeira vez, não sabiam que a USP existia. Eles entraram no auditório e ficaram maravilhados. Tá? É uma outra expressão que eu uso. Eles conheceram o Estado, o outro lado do Estado, porque eles normalmente tomam contato com o Estado via cacetete da PM, né? Uhum. Não vou nem entrar no mérito mas, enfim, é a realidade. Tá? Uhum. Então você oferece a eles uma oportunidade de conhecer o que é o Estado, pelo menos o Estado que a gente imagina que deveria ser. Né? Tá. Eu sou, ao contrário de toda a doutrina que rola por aí, eu sou um fã do Estado. Eu acho que Estado é sinônimo de civilização, não nosso atual, lógico, né? Sim. Mas Estado é sinônimo de progresso, de solidariedade, né? E eu não concebo uma sociedade que não tenha isso como um valor fundamental. Tá? A gente tem que tomar cuidado com algumas brincadeiras também, quando a gente fala brincar. Outro dia eu vi uma palestra legal, né? O cara falou assim, ó, o pessoal da nossa idade jogou o quê? Banco imobiliário, você tem que tomar o dinheiro de todo mundo e ficar para você. O OR, você tem que ocupar todo... e no fim, é isso que a gente vê, né? Acontecendo no mundo. Ô, Tasso, eu e o Edmundo aprendemos também. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Como você avalia o ECA desde a sua criação? E eu queria que você explicasse para a gente o que é o Estatuto. Como tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança. Olha, o Estatuto é um instituto jurídico. Vamos começar por aí. O que é um instituto jurídico? Uma lei. Serve para quê? É uma lei. Tem a força de lei? Tem, o ECA é lei. O ECA trouxe... O ECA tem uma coisa muito interessante, tá? Nós temos um artigo na Constituição que é fruto de uma mobilização popular, que é exatamente aquele artigo que trata da proteção à criança e adolescente, da proteção integral, que diz que a proteção à criança é obrigação do Estado, da sociedade e da família. As pessoas não conseguem entender que a proteção da criança e do adolescente não é uma função só do Estado, não é uma função só da sociedade, não é uma função da família, mas é dos três. Né? E a proteção a criança, prevista nesse artigo da Constituição, é o dispositivo constitucional mais absoluto, diz que ela é prioridade sobre todas as outras coisas. Você vai falar, pá, mas isso é papel. É papel, sim. Mas essa é uma grande discussão que a gente tem em direito. Você muda a realidade com a criação de normas? Você, quando cria uma norma, você sinaliza para a sociedade para que lado você está querendo ir. Tá? Quando você cria um ECA, você sinaliza que a partir daquele momento o Estado brasileiro está preocupado com a educação, com a proteção da criança. Quando você libera a compra de armas, você diz outra coisa. Olha, meu foco é outro. Em última instância, é função do Estado proteger essa criança. Sim. Mesmo acima dos pais que não sejam, que não são responsáveis. Nós que somos, eu que fui juiz do trabalho, nós temos uma visão do direito curiosa, né? Porque a gente tem a noção que o direito é para proteger a pessoa, inclusive dela própria. Né? Uhum. A função do direito é proteger a pessoa até dela própria. Proteger a pessoa da família, da sociedade, é para proteger o ser humano. O ser humano é o centro de tudo. Então, quando aquela juíza tenta impedir que a menina que foi estuprada faça um aborto legal, ela está trabalhando contra a lei. Olha, primeiro ela está envergonhando a magistratura, né? Uhum. Começa por aí, porque o juiz tem que cumprir a lei. Esse é outro grande problema que a gente tem vivenciado, tá? O Poder Judiciário não pode ser um arquipélago, onde cada um faz o que acha que é melhor, o que é mais justo. Uhum. Se você acha que a regra é injusta, faça como aquele senhor que abandonou a toga para a felicidade de boa parte da magistratura e se candidatou. Eu acho isso perfeito, eu acho isso digno. Você está falando do Marreco? Eu estou falando de uma pessoa de Curitiba. Mas o que ele fez, eu acho, nesse ponto, foi digno. Digno. Olha, eu quero mudar as leis, eu não me conformo com esse ordenamento jurídico. Deixa de ser juiz. Só que ele deixou com o olho no STF. Não, ele deixou com o olho no STF. Mas de qualquer maneira ele deixou.
Já não precisamos mais chamá-los de colega. Então, que é um grande... Já é um... Tá? Menos um. Menos um. Aliás, menos dois, porque teve um outro essa semana que, graças a Deus, foi embora também. O que acontece? O juiz não pode, no exercício da magistratura, fazer o que lhe dá na cabeça. O juiz tem que seguir a lei, porque a lei é um contrato social. Veja bem, de que adianta você discutir tanto no Congresso? Você pode falar, mas algumas leis são impostas pelo poder econômico. Sim, mas mesmo essas leis que são impostas pelo poder econômico, elas são filtradas, elas são com forças progressistas. O Congresso é um feixe de forças, tá? Que se muda constantemente. E desrespeitar o Congresso, desrespeitar as leis, na verdade, é dar um tiro no pé da democracia. Porque se você fala que a nossa Casa Maior não funciona, tá? Você está dizendo, olha, a democracia não existe. Otávio, já que a gente está nessa onda aí, vamos falar do Aras, né? Porque agora a notícia é fresquinha, né, Edmundo? Você viu o que aconteceu com o Aras? Eu vi. O que foi? O cara é bom mesmo. Ele estava trocando notícias pela internet com os golpistas. São os caras que querem exatamente isso. É derrubar o provável vitória do Lula de novo, né? Eles já fizeram isso em 2017 e 2018. E agora, obviamente, eles estão arregimentando as forças do fascismo local aqui para ver se eles conseguem realmente arrumar um movimento. Eu não acredito, porque, inclusive, as pessoas a favor da ditadura, elas já estão a nível de 4%. Caíram vertiginosamente de 12 para 4 ultimamente. Então, isso deixa um prognóstico meio para trás. Mas isso às vezes não quer dizer muita coisa, né? Dependendo de quem que te apoie. Você lembra que o João Goulart, ele caiu numa situação onde ele tinha 70% de apoio e foi derrotado por um golpinho absolutamente ridículo de uma região militar que iniciou um golpe e a classe média acabou tomando a direção. Mas o que você acha? O Aras agora ele pode ser preso ou você prefere que ele seja caçado? Aproveita e explica para quem está nos vendo ou nos ouvindo o que é um procurador-geral da República. O que é uma procuradoria? Qual é a função do procurador, a função do PGR, né, que a gente fala Procurador-Geral da República, e dá essa informação. Diz pra gente que ele pode ser preso. Olha, eu gosto de vocês, porque vocês são muito otimistas. Bom, a Procuradoria-Geral da República é uma das partes, é a cúpula do Ministério Público Federal, né, do Ministério Público Brasileiro. E o Procurador-Geral da República, ele é um procurador da República que tem uma função muito importante. Ele é um dos poucos que podem, aliás, é o único que pode processar o presidente da República. Ele é o único? É. Só é processado se ele acatar... O Procurador-Geral da República acatar. Por isso que ele escolhe, né? Por isso que o presidente escolhe um. O Lula não escolheu tanto assim, né? Mas ele escolheu. Mas... Escolheu a partir da lista tríplice, né? Não, o Aras foi fora. Não, o Lula. Os governos do PT sempre escolheram alguém dentro da lista e, salvo o melhor juízo, sempre o primeiro. Acho que um caso só não foi o primeiro. Eu acho que foram todos os primeiros. Tá, eu não me lembro. Eu sei que... Inclusive com o safado do Janot, né? E o que acontece? Essa função, ela acaba sendo muito importante, porque o sistema de freios e de pesos e contrapesos, né? Se você tem um procurador-geral da República que é muito ligado ao governo, o governo praticamente tem duas funções hoje que são fundamentais no país. Se você, presidente da República, você tem no Procurador-Geral da República e no presidente da Câmara seus aliados, você pode fazer o que você quiser. Otávio, eu sempre tive Sempre tive não, há muito tempo hoje eu entendo melhor, mas eu queria que você explicasse para quem está nos vendo. Você tem um Ministério Público, dentro do Ministério Público é que você tem os procuradores, não é isso? E qual é a função do Ministério Público? Olha, o Ministério Público ele atua na fiscalização da lei
Eu poderia resumir dizendo que ele é o defensor da sociedade? Sim, sim. Eles têm a função de atuar nas ações criminais. No caso do Ministério Público, a gente não pode esquecer que tem o Ministério Público Estadual, tem o Ministério Público Federal, e tem o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público Eleitoral e tem o Ministério Público Militar. Que o Aras é também procurador-geral eleitoral. Sabia disso? Ele está dos dois lá, quer dizer, como procurador-geral eleitoral, ele está conversando em grupo de WhatsApp com um bando de empresários canalhas golpistas. O que tem acontecido de alguns anos para cá é que tanto o Ministério Público quanto a magistratura deixaram aquilo que eu chamo de recato institucional. O magistrado é uma pessoa que tem que ser mais reservada. Tá? Na época que eu estava na associação, eu ainda discutia com os meus colegas, falava, olha, lugar de juiz não é na rede social. O juiz julga, o juiz tem uma função muito importante. Então, quanto mais reservado você for, tá? É óbvio, você não vai deixar de ter seus amigos. Eu mesmo, tá? Eu acabei tendo meu tempo de magistratura, eu praticamente só convivia com os amigos antigos. Eu fiz pouquíssimos amigos na magistratura. E também por conta da magistratura. Por quê? Porque você tem que ser reservado. Não é desejável, e aí agora eu falo como cidadão, nem como juiz aposentado, que ministros do Supremo se encontram toda hora com membros do governo. Não é razoável isso. Você pode até dizer, olha, congressistas e executivo conversam, parlamentam, né? Mas o judiciário não. O judiciário tem que ficar quietinho no canto dele, aplicando a lei. E acho que é uma coisa que está cada dia mais distante. Porque toda hora a gente vê um ministro do Supremo dando entrevista. Né? Parece que viraram popstars. E é preciso, na verdade, evitar essa tentação. Tá? E ser mais reservado. Porque, afinal de contas, você imagina a situação. Claro. Você janta com um cara que amanhã você vai julgar uma ação que pode colocá-lo na cadeia. Tem cabimento. Não dá para uma pessoa normal entender isso. Sim. Aliás, não dá nem para eu, que sou juiz aposentado, entender isso. Tá? O promotor aposentado também, seu amigo provavelmente, Marcelo Goulart, contou uma história agora no aniversário do assentamento Mário Lago, no momento que saiu a reintegração de posse pedido pelo INCRA, né, e, enfim, o sistema judiciário, não sei que foi o que juiz que foi, mas eu acho que em segunda instância. Quando a polícia estava lá, já para derrubar tudo, tirar todo mundo, o Antônio Roberto Machado, que é nosso candidato aqui a deputado federal e foi candidato a prefeito, que também é procurador, era, né, agora aposentado, ele ficou ali segurando a polícia enquanto o Marcelo foi a São Paulo, foi conversar com o INCRA e venceram. E por conta dessas duas figuras, ou seja, do Ministério Público cumprindo a função, né, que ele cabe. Isso que é importante, eles estavam cumprindo a função dele. Isso, a função que cabe ao Ministério Público. E essas pessoas, o Machado, com quem foi meu professor no mestrado da Unesp, o Marcelo, que foi meu colega, nós estávamos, né, no mestrado juntos, são membros do Ministério Público que cumpriram, no caso do Marcelo aposentado, tá, a sua função sem nenhum tipo de transigência. Tiveram... Tô com o celular aí, mas está na bolsa de alguém, vai já ele volta aqui. Pode continuar, tá? E tiveram E tiveram até muitos problemas na própria carreira por conta disso, né? E são figuras notáveis. Tá? Esse lado do Ministério Público, né? Nós que vimos o que eu chamo de deturpação do Ministério Público na Lava Jato, né? Tem que ser lembrado. Eu acho que pessoas como o Machado, o Antônio Alberto Machado, como o Marcelo Goulart, e outros tantos que havia dentro e há dentro do Ministério Público, tem que ser lembrados. Não se compara com a atuação daqueles moleques de Curitiba, né? Não. E como há magistrados também que enfrentaram todas as dificuldades por aceitarem teses progressistas, por fazer cumprir a lei, né?
E muitas vezes na contramão do interesse do ganho de capital, do interesse da imprensa. Tá? Ou alguém aqui imagina que a Lava Jato ia ter durado mais que uma semana se não tivesse o apoio da grande imprensa. Né? Hoje, recentemente, se fala muito, né, que um dos adubos da extrema-direita no Brasil foi a imprensa. E eu concordo, acho que foi sim. Ô Tássio, a gente está no finalzinho, né? Não acabamos ainda, mas eu queria, se você pudesse estar cara a cara com o Lula depois dele eleito, o que você sugeriria para a gente acelerar esse trabalho, né, contra o trabalho infantil? Olha, eu diria para ele o seguinte: trate de viabilizar o sonho de toda mãe pobre, que é permitir que o filho tenha uma escola de qualidade, integral, tá? E que lhe dê uma oportunidade de efetivamente vencer a pobreza. E se ele falar que não tem dinheiro, você pode falar para ele fazer auditoria da dívida pública que vai sobrar. Se eu pudesse, eu mandaria a Maria Lúcia Fatorelli trabalhar com ele e fazer essa auditoria. No Banco Central. No banco. Gente, chegamos ao final. Quero agradecer muito, Tássio, por estar aqui com a gente. A gente sabe que você está na correria aí, né? Trabalhando com um trabalho bacana, defendendo os médicos cubanos também que ficaram no Brasil. Muito obrigado por você doar o seu tempo. E não só por isso, você também é um dos colaboradores para esse programa que está de pé. A gente agradece muito, tá? E você que nos assistiu, passa isso para frente. Não lembra, se não deu o likezinho aí, dá agora, né? Se puder contribuir com qualquer valor, por favor, contribua. Liga o sininho que o Carcará vai seguir para frente. Carcará é o podcast que rico não ouve. Até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.